Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do livro Dois Espíritos. Nós paramos, então, na última leitura e estudo que fizemos. Terminamos o capítulo 7º. Estamos, então, começando agora o capítulo de número 8. Estão vendo ali em cima, né? E vai falar sobre esses temas: o sono e os sonhos, visitas espíritas entre pessoas vivas, transmissão oculta do pensamento, letargia, catalepsia e mortes aparentes, sonambulismo, êxtase, segunda vista, resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da segunda vista. Ok? Então essa é a primeira parte. Vamos lá? E vai falar agora sobre o sono e os sonhos. Pergunta de número 400. O espírito encarnado permanece voluntariamente em seu envoltório corporal? Resposta: é como se perguntasses se o prisioneiro se alegra com a prisão. O espírito encarnado aspira sem cessar a sua libertação. E quanto mais o envoltório é grosseiro, mais deseja estar dele desembaraçado. Está se falando aqui, né? De nós espíritos enquanto estamos encarnados. Quer dizer, no fundo, estamos cheios de vontade de desencarnarmos. Ok? Então a pergunta que foi feita é se a gente está satisfeito, né? Com esse corpo aqui. Isso varia muito. Eu acredito que se o espírito for voltado para as coisas materiais, muito preso às coisas materiais, ele vai estar muito satisfeito e vai permanecer voluntariamente, né, no envoltório corporal, que é o corpo. Agora vamos à pergunta 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Resposta: não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, os laços que o unem ao corpo se relaxam e o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Isso é o que acontece quando a gente dorme. O sono é o descanso do corpo. Então nós saímos e temos mais liberdade para entrar em contato com outros irmãos da espiritualidade. Pergunta 402. Como podemos apreciar a libertação do espírito durante o sono? Resposta: pelos sonhos. Crede, enquanto o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades do que na vigília. Tem o conhecimento do passado e algumas vezes previsão do futuro. Adquire maior energia e pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja neste mundo, seja em outro. Muitas vezes dizes: tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nada de verdade, verossímil, né? Enganaste. É frequentemente uma lembrança dos lugares e das coisas que viste, e verás em uma outra existência ou em um outro momento. Estando o corpo entorpecido, o espírito esforça-se por quebrar seus grilhões, procurando no passado e no futuro. Pobres homens que pouco conheceis os fenômenos mais simples da vida. Acreditai-vos sábios e vos embaraçais com as coisas mais vulgares. Fiscais perturbados a esta pergunta de todas as crianças: que fazemos quando dormimos? E que é o sonho? Então, meus irmãos, estamos vendo aqui que é igual criança, né, a gente, né? As coisas mais simples, nós trazemos as lembranças de onde passamos, daquilo que vivemos momentaneamente na parte espiritual. Mas elas trazem para o nosso corpo físico aqui, meio que, como eu poderia dizer, o espírito tem uma aptidão muito maior, né, do que o corpo. O corpo limita.
a aptidão do espírito, a compreensão e etc e tal. Então, é como se nós quiséssemos colocar um processador moderno num computador antigo. Então, nós somos acabei de falar e a palavra foge, é brinquedo, né? Nós somos muito mais, né, desenvolvidos do que o corpo, ok? Então é mais ou menos isso, a gente traz para o corpo não consegue captar tudo, claro, o cérebro é muito material, claro, comparado a nós, espíritos, então as coisas chegam para a gente, quando a gente acorda, meio que fracionadas, mistura, às vezes a gente está num lugar e quando a gente acorda, depois eu estava num lugar conversando com uma pessoa e daqui a pouco eu estava no meio do mato, correndo de um leão, enfim, assim, umas coisas absurdas. Eu estava conversando com uma pessoa, depois apareci dentro d'água, apareci não sei aonde, do nada assim, que são malucos aí, não é maluco. Nós trazemos algumas partes daquilo que aconteceu. Vocês entenderam? Meio fracionado. Por isso fica esse sonho meio doido. Mas é tudo que a gente vivenciou na pátria espiritual. Ok? Eu às vezes lembro dos sonhos. Geralmente eu lembro. Né? Algumas vezes eu lembro com muita nitidez de tudo aquilo que me aconteceu no sonho. Tem gente que diz que não sonhou. Ela não lembra, é diferente, né? E eu falo para essa pessoa, você pode não lembrar, mas que você sonhou, porque você é espírito, continua vivo. Quando o corpo adormece, você vai fazer alguma coisa em algum lugar. Vai estudar, vai trabalhar, vai fazer besteira, né? Vai se reunir com as pessoas que você conhece. O mais engraçado do sonho, que eu vou falar uma coisa para vocês, é quando você sonha com alguém. Eu acho que isso acontece com muita gente. E lá no sonho, tu está conversando com alguém com uma intimidade enorme. Vocês se conhecem, você é a pessoa. Você sabe que a conhece. Conversa, conversa, conversa. Expressa a sua satisfação de estar com ela. Te dá um prazer de estar ali com a pessoa conversando. Não dá para discriminar, né? Esse tamanho desse prazer. Você está vivendo aquilo. Você está conversando. Você não vai. Muitas vezes eu nem lembro das conversas. Algumas outras eu lembro. Mas muitas vezes eu nem lembro. É um engraçado. Eu sonhava com uma pessoa. Isso aqui é uma coisa que aconteceu comigo pessoalmente. Mas sempre que eu acordava, eu nunca lembrava desse sonho. Olha como é que nós espíritos somos incrivelmente capazes. Muito, muito incrível. O corpo limita muito. Então, veja bem. Nem era para estar falando, era para estar estudando, mas vamos lá. Faz parte do sonho. Eu vou contar a experiência que eu vivi, né? Então, eu sonhava sempre com essa pessoa. Sempre. Mas toda vez que eu acordava, eu nunca lembrei desse sonho. Nunca. Eu acordava. Nunca lembrei dessa pessoa e do sonho de estar com alguém. Conversando. Eu nunca lembrava. Mas quando eu estava lá sonhando, eu conversando com a pessoa, eu sabia que nós tínhamos nos encontrado. Lembrava dos sonhos anteriores que eu tinha com ela, né? Dos momentos que nós estávamos juntos conversando. Sempre lembrava. Quando eu dormia, eu sonhava com ela. Mas quando eu acordava, eu nunca lembrava. Quando que isso despertou em mim? Tem alguns anos atrás, acho que tem uns 3 ou 4 anos atrás. Que eu estava sonhando com ela. Uma situação que não tem nada a ver com a realidade. Mesmo porque ela está na pátria espiritual. Quer dizer, eu a encontrei na pátria espiritual, né? E ela não faz parte da vida minha agora, da atualidade. Mas, enfim. E aconteceu uma coisa, um acontecimento misturado, como se fosse alguma coisa de ilusão. Sim, porque o acontecimento parecia alguma coisa da minha vida social na atualidade. Mas ela não faz parte da minha vida social da atualidade, nem nunca fez na vida atual. Mas parecia um acontecimento da atualidade. E naquele momento ali do sono, eu olhei para ela e lembrei, né, dos sonhos que ela sempre se fez presente. Fiquei pensando assim, nós nos conhecemos, estamos sempre nos encontrando,
Engraçado que sempre que eu acordo, nunca lembro que estive com essa pessoa. Eu comigo mesmo pensando, engraçado, eu nunca lembrei dela, sempre que eu durmo, sonho e lembro dela. De tudo que nós já conversamos, né? Mas quando eu acordo, não, nem lembro que sonhei com ela. Isso eu pensei nesse último sonho que eu tive com ela. Incrivelmente, nesse dia de manhã, eu acordei e lembrei dessa pessoa. E lembrei, caramba, já sonhei com ela tantas vezes, só dessa vez eu acordei e me lembrei, né, que eu sempre sonho com ela, sempre estou com ela, conversando, com uma amiga, enfim. Aí eu falei, como é que pode, né? Para vocês verem a capacidade nossa. Às vezes o corpo impede, mas a gente, às vezes, consegue ultrapassar essas barreiras. Aí me lembrei, dali para frente eu nunca mais me lembro de ter sonhado com ela novamente, ok? Então eu acredito que eu não tenho mais estado com ela. Acho que foi a última vez que ela se fez presente, só para ressaltar que ela está sempre, né, comigo. Deve ser alguma coisa nesse sentido, para não me esquecer disso. Então, hoje na vigília, eu lembro dela, da imagem, do rosto e tudo mais. Eu não me esqueço, não. Eu acho que ela deve estar me acompanhando sempre. Então, meus irmãos, é mais ou menos isso. Quantos anos eu sonhava com essa pessoa? E quando acordava, eu não me lembrava. Pois é. É isso aí. Somos conhecidos, sim, de diversas vidas passadas. Ok? Então, vamos dar continuidade à explicação desse irmão. O sonho liberta, em parte, a alma do corpo, aquilo que ele já falou. Quando se dorme, se está momentaneamente no estado em que o homem se encontra de maneira fixa depois da morte. Certo? Então nós praticamente está dizendo que a gente morre todo dia, né? Só que a gente acorda, a gente morre e nasce, morre e nasce. Certo? Então o estado do sono é exatamente como é que vai acontecer com a gente depois da morte. Vamos lá. O espírito fica desligado do corpo. Espíritos que se desligam logo da matéria em sua morte tiveram sonhos inteligentes. Estes, quando dormem, reúnem-se à sociedade de outros seres superiores a eles. Com eles, viajam, conversam e se instruem, trabalhando mesmo em obras que encontram prontas quando morrem. Isto deve vos ensinar uma vez mais a não temer a morte, pois que morreis todos os dias, como eu falei antes, né? Segundo a palavra de um santo. Isso para os espíritos elevados. Todavia, a massa dos homens que, na morte, deve ficar longas horas em perturbação, nessa incerteza da qual vos falaram, esses vão, seja para mundos inferiores à terra, onde velhas afeições os evocam, seja a procurar os prazeres que podem ser mais inferiores que aqueles que têm aqui na terra. Eles vão aurir doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas que as que professam em vosso meio. Então ele está dizendo aqui que tem espíritos que vão para os mundos inferiores durante o sonho, né, para desfrutar da presença daqueles seres que eles se conhecem, claro, evidente, e que tem uma certa afinidade e tem ainda prazer daquelas coisas, né, aquele meio de vida que é ainda muito baixo. Ele continua, mais ignóbeis, mais nocivas que aqui professam em vosso meio. O que gera a simpatia sobre a terra não é outra coisa que o fato de se sentirem ao despertar, ligados pelo coração, aqueles com que vieram de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. Isso explica também as antipatias invencíveis, pois sabem no fundo do seu coração que essas pessoas de lá têm uma consciência diversa da nossa e a conhecem sem as ter visto jamais com os olhos. Explica ainda a indiferença, visto que não se deseja fazer novos amigos quando a gente sabe que existem outras pessoas que nos amam e nos querem. Em uma palavra, o sono influi mais do que pensas
sobre vossa vida. Tá vendo aí? Então a gente vai procurar aqueles que a gente, né, tem maior afinidade. Eu, um dos sonhos meus, num dos sonhos, eu lembro perfeitamente, eu já fui 2 vezes nesse local, nesse ambiente. Eu acredito que seja um planeta superior. É um sonho muito simples, mas é muito revelador para mim. Então, como é que acontece o sonho? Já aconteceu várias vezes nesse mesmo local, e é uma coisa que eu nunca imaginei. Eu estou com alguém, na companhia de alguém, não sei o que estou fazendo, não lembro do assunto, não lembro da conversa, só lembro do acontecimento. Que eu estava ao lado dessa pessoa caminhando, entrei num prédio, entramos num elevador, só que esse elevador, ele não somente subia e descia, ok? Ele não só funcionava na direção vertical, para cima e para baixo, não. Ele se direcionava para os lados, para todas as direções. Imagine você o elevador que ele possa subir, ir para um lado direito, ou ir para o lado esquerdo, ou ir para frente, ou ir para trás. Deu para entender? Então esse transporte nesse prédio ia para todas as direções. A pessoa que estava comigo, ela, tipo um elevador mesmo, acionava os botões lá para onde que ia, aquele elevador, circulava todo o prédio, certo? Isso eu achei interessante, porque eu nunca vi isso, nem em ficção científica, eu nunca vi isso nem no filme. De onde eu fui criar, né? Imaginar, inventar uma coisa dessa. Vocês entenderam? Então esse sonho que a gente traz assim, uma coisa que, poxa, não tem como explicar. Você imaginar uma coisa que você não viveu, não é verdade? A gente pode até exagerar as coisas que nós vivemos. Agora, então, já estive nesse local, acredito que seja outro planeta, outra dimensão, não importa, né? Outro meio de vida. Não foi uma vez não, foram diversas vezes. Né? Que eu sonhei a primeira vez, fiquei assim meio atordoado, depois ficou uma coisa comum. Eu tenho ido lá de vez em quando, não sei se eu continuo indo, mas enfim. Então vamos lá. Pelo efeito do sono, né, os espíritos encarnados estão sempre em relacionamento com o mundo dos espíritos. E é isso que faz com que os espíritos superiores consintam, né, que eles permitam, sem demasiada repulsa, em encarnarem entre vós, certo? Quis Deus que durante o seu contato com o vício, eles possam ir se renovar nas fontes do bem para não falirem. Eles que vêm instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu até seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que deve devolvê-los ao seu verdadeiro meio, certo? Então, enquanto estamos lá e cá, nosso verdadeiro meio é a vida espiritual, esse é o verdadeiro, ok? Então, quando a gente dorme, os espíritos superiores vêm aqui para nos ajudar, pela porta do que? Do sono. Quando estamos fora do corpo, eles têm contato mais direto com cada um de nós. Ok? E ele continua aqui. O sonho é a lembrança, quer dizer, que a gente consegue trazer, né? Do sonho. É a lembrança do que vosso espírito viu durante o sono. Ok? Notai, porém, que não sonhais sempre, porque não recordais sempre do que viste. Está vendo? A gente diz que não sonhou. Por quê? Porque não recorda daquilo que vimos, ou de tudo que vimos. Vossa alma não está em pleno desdobramento, está vendo? Não é, muitas vezes, senão a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida ou vossa volta, a qual se junta à do que fizeste, ou do que vos preocupou no estado de vigília. Então você está vendo a mistura toda? Essa perturbação de ir e de voltar, ok? Que fizemos lá, essa preocupação de ir e de voltar, acaba fazendo essa loucura toda, a gente não entender nada,
juntando a capacidade física do cérebro, né, do corpo. Vamos lá. Sem isso, falei, agora eu lembrei do computador, um processador. É que eu não sou técnico de nada de internet, então, de informática, né? Internet informática, então eu esqueço mesmo. Então está dividida. Sem isso, como explicaria esses sonhos absurdos que têm os sábios, assim como os mais simples? Não é verdade? Os maus espíritos também se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Quer dizer, esqueci o nome de sinônimo disso aí, né? Então, meus amigos, os espíritos maus também se aproveitam, porque eles sabem que nesse momento nós estamos meio que atordoados, aí eles aproveitam para sacanear a gente. Mas está tudo dentro da... Sabe como é que é? Está tudo dentro do esquema. Eles só fazem isso, nos perturba, porque Deus está permitindo para que a gente, de alguma forma, aprenda a lidar com isso. É uma necessidade nossa, não é castigo de Deus, não. Mas se for necessário Deus intervir, ele intervém, ok? Então nós temos que acreditar nisso, sermos mais fortes nisso e não temos medo de ninguém, de espírito algum. E ele continua aqui. De resto, vereis dentro em pouco se desenrolar outra espécie de sonho, tão velha quanto a que conheceis, mas vós a ignorais. O sonho de Joana, o sonho de Jacó, o sonho dos profetas judeus e de alguns adivinhos indianos. Esse sonho é a lembrança da alma, inteiramente desligada do corpo, a lembrança dessa segunda vida de que sempre vos falo. Quer dizer, a gente com o tempo vai desenvolver isso tudo aí. Porque a gente, infelizmente, está muito voltado para as coisas materiais. Entendeu? Então nós temos que procurar mais nos concentrarmos nas coisas boas. Olha, o passo principal são nossas atitudes para com o próximo, ok? Como Jesus falou, a caridade apaga uma multidão de pecados, ok? Ele continua aqui explicando. Procurai distinguir bem essas duas espécies de sonhos, naqueles dos quais vos lembrais. Se isso caireis em contradição e nos erros, que serão funestos à vossa fé. Quer dizer, não acreditar que tudo é verdade, nem que tudo é mentira. Ter sempre um certo equilíbrio e um controle, certo? Para não nos tornarmos fanáticos, nem tanto amar, nem tanto a terra. E ele continua aqui. Os sonhos são o produto da emancipação da alma, tudo que ele já falou, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação, claro, quando a gente dorme. Daí, uma espécie de clara evidência indefinida que se estende aos lugares mais distantes, ou que jamais se viu, e algumas vezes mesmo, a outros mundos. Tudo aí já falou, né? Assim como a lembrança que traz à memória os acontecimentos ocorridos na existência presente ou nas existências anteriores. A estranheza de imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, formam esses conjuntos bizarros e confusos que parecem não ter nem sentido nem ligação. A incoerência dos sonhos se explica ainda pelas lacunas que produz a lembrança incompleta do que nos apareceu em sonho. Tal seria uma narração a qual se tenha truncado frases ao acaso, ou parte de frases. Os fragmentos restantes reunidos perderiam toda a significação razoável. Vocês estão vendo? O que acontece? Trazer umas coisas fragmentadas. Entendeu? Mas se nós, para ter uma noite de sono boa, ter bons sonhos e ir a bons lugares, o que nós precisamos? Primeiro é querer, né? Primeiro é querer. Começa por aí. E antes de dormirmos, pedimos a Deus que nos ajude, que os bons espíritos nos orientem, nos auxiliem. Que aí sim nós poderíamos desfrutar melhor, né? Durante o sono. E estudar, trabalhar,
nos instruirmos mais e adquirirmos forças para o nosso dia a dia. Então vamos lá, pergunta 403. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Eu já falo praticamente, né? Mas vamos lá. No que tu chamas de sono, só há o repouso do corpo. Tá vendo? Porque o espírito está sempre em movimento. Aí ele recobra um pouco de sua liberdade e se corresponde com aqueles que lhe são caros, seja neste mundo, seja em outros. Todavia, como o corpo é a matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque este não a recebeu pelos órgãos do corpo. Está vendo? Porque nós recebemos por nós mesmos, espírito. E trazer isso para o corpo está lá parado. Certo? Trazer para o corpo, a gente vai trazer fragmentado. Porque está em nós. E nós pouco transmitimos para o corpo. Porque o corpo não tem nem capacidade de assimilar tudo. Olha só, gente. Tem coisas que não estão sendo ditas aqui. Mas a vida espiritual, o tempo é outro. Dá para se entender isso? Ou seja, na vida espiritual, 1 hora de sono, né? 1 hora de sono que o espírito esteja em relação com os espíritos. Será que nós temos noção do que o espírito pode fazer, né, na parte espiritual em relação ao tempo? Ao tempo. Vocês sabem que provavelmente 1 hora na vida espiritual, o espírito pode fazer coisas que aqui em 10 anos não se faz na vida material. Dá para entender isso? Dá, né? Pois é. Pois bem, é assim que a coisa funciona. Então, se nós fizermos 1 trilhão de coisas que aqui não faríamos nem em 10 anos, como é que nós traríamos isso tudo para esse corpo aqui? Já tão, assim, bruto, materialmente falando. É impossível. Vamos trazer algumas partes fragmentadas, não tem jeito. O cérebro humano, se nós tivéssemos a condição de enfiar dentro do cérebro humano todo o acontecimento durante uma noite, eu acho que ele exploderia. Ele não teria capacidade de assimilar tudo aquilo que fizemos numa noite só de sono. Ok? Volto a repetir, eu estou refletindo com vocês e essa é a minha opinião. E vamos refletir juntos, vocês pensem aí da melhor forma que vocês acharem, ok? Então vamos lá. Eu já respondi isso aqui, né? Porque não no meu, o que chamo de sono, perderia parar, é o repouso do corpo, o espírito recebeu, não tem como trazer para o corpo. Pergunta 404. Eu vou parar aqui. Vou parar porque já são 28 minutos. Geralmente eu falo só 30 minutos. A gente estuda geralmente. Então nós vamos parar na pergunta 404, que vai ser a segunda parte, né? Do capítulo 8º. Então nós paramos aqui, terminamos a primeira parte, para depois darmos continuidade na pergunta 404, que vai ser a segunda parte em diante. Ok? Então, meus amigos, o sono, que é o descanso do corpo, e o sonho é tudo aquilo que acontece, né, quando o corpo está dormindo, tudo aquilo que fazemos, não é o nosso espírito, somos nós mesmos, nós somos o espírito. O corpo é nosso, o espírito não é nosso, nós somos o próprio espírito. Então, durante o descanso do corpo, nós vamos para a pátria espiritual. Alguns vão estudar, alguns vão trabalhar, alguns vão visitar outro mundo, adquirir novos conhecimentos, certo? Alguns vão fazer coisas indevidas, alguns vão para planetas, que nem ele falou aqui, planetas inferiores, porque nós viemos de planetas inferiores, claro, e temos amigos lá. E vamos lá por quê? Ele fala aqui para desfrutar das grosserias, né? Daqueles... Como é que diz? Da vivência grosseira da vida passada, de mundos inferiores que vivíamos lá. Mas não é só isso não, gente. Muitos vão para lá para ajudar.
porque muitos de nós temos amigos lá, parentes, pessoas que amamos, que são espíritos, que viveram conosco por muito tempo. Então nós queremos o bem deles também. Então muitas vezes nós vamos nos mundos inferiores para trabalhar, para ajudar. Não é só, como esse irmão falou aqui, para desfrutar das coisas vis, das coisas baixas, não. Eu acho interessante desse livro aqui, uma coisa muito interessante. O livro dos Espíritos tem muita coisa boa, claro, não resta a menor dúvida. Mas vocês veem que no Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito dá uma informação, deixa eu pegar aqui o Evangelho. O Evangelho abri aqui por acaso. Vocês estão vendo ali embaixo? Essa informação toda que está assim, mas se peço também, por aí vai. Olha só a informação de quem foi. Caritas, martirizado em Roma, Leão, 1861. Ok? Então você pega o Evangelho, tudo aquilo que algum espírito fala alguma coisa, quando o espírito dá uma informação qualquer, ele assina depois, ó. Esse daqui é o espírito protetor. Cracóvia, em 1861. Esse daqui é Féneron. Foi em Alger, em 1860. Estou abrindo por acaso. Esse daqui foi Lázaro, em Paris, em 1863. Essa informação que ele deu. Esse daqui, caramba, passei direto. Ó, Simeão, foi em Bordeaux, 1863. Essa informação todinha que ele dá aqui. Eu vou mostrar mais, vou abrindo aleatoriamente. Tô pegando aqui, ó, uma porção de folhas. Nem sei onde está abrindo agora. Aqui foi pro final, pulou direto. Vou pegar aqui, ó. Esse aqui foi Erasto de novo, em Paris, em 1862. Esse daqui, essa informação aqui, foi de Luiz, em Bordeaux. O que eu quero concluir para vocês? Nesse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, a informação que os espíritos deram, foram diversos, eles falaram quem eram, deram o seu nome e assinaram. Nesse livro dos espíritos aqui, vocês por acaso viram em algum momento eu falar que foi tal ou tal espírito que avisou sobre isso, sobre aquilo? Vocês estão vendo? Não tem um espírito dizendo, assinando a informação que está sendo dada aqui para Kardec. Kardec pergunta, o espírito responde. Sabe qual foi o espírito que respondeu? Vocês sabem? Não, não sabem. Você sabe qual foi o espírito que respondeu a pergunta 403? Tem uma resposta do espírito. Sabe quem foi? Não sabe. Você sabe qual foi o espírito que fez respondeu a pergunta 394? Tem uma resposta aqui. Está assinado por alguém? Tá? Não está. Você sabe quem respondeu a pergunta 392? A resposta está aqui, ó. Tá, o cara assinou? Não, não está assinado por quem respondeu. Bem, meus irmãos, vou continuar mostrando o livro todo, que vocês já sabem que não tem uma assinatura sequer. Onde que eu quero chegar com isso? Que nesse livro dos Espíritos, por isso está falando, livro dos Espíritos, se bem que o Evangelho também é dos Espíritos, mas vamos lá. Nesse livro aqui, como não tem assinatura de nenhum espírito, então as respostas que estão sendo dadas aqui são de diversos espíritos diferentes. Que Kardec achou a melhor resposta, fez a mesma pergunta a diversos espíritos. Aquele que ele achou que deu a melhor resposta, ele criou esse livro. Essa pergunta ele não fez para um espírito, ele fez para diversos.
A melhor resposta que ele achou mais adequada, mais fácil de se entender, ele colocou. Então, quem respondeu isso aqui foi um espírito. E quem responder essa outra, provavelmente poderá ser outro espírito que não foi esse. Por isso que a gente vê que algumas respostas não têm muita coerência com a resposta anterior. Certo? Ela está dando uma resposta. Mas se você pegar uma resposta anterior, você vê que o outro falou uma coisa diferente. Agora ele está falando outra coisa diferente. Não é ele que está falando, é outro espírito que está passando o parecer dele, o conhecimento dele. Ok? Isso é muito importante e eu acho que é. Podem vocês dizer que não é importante. Por que eu acho que é importante? Porque aí a gente entende a falta de coerência entre uma resposta e outra. Vocês entenderam? E daí a gente vê que há uma individualidade, uma personalidade muito bem característica de determinados espíritos. Certo? Sendo assim, é a visão de um e de outro espírito sobre a pergunta que lhe é feita. Ok? Então, meus amigos, tá aqui. Por isso que eu questiono, sim, o espírito. Não é por isso só, né? Porque quando eu não acho coerente a resposta, eu vou falar para vocês. Não sei se estou certo, não sei se estou errado, mas eu vou expor aquilo que eu penso. E vocês façam mesmo. Se vocês não concordam, bacana. Não concorda comigo, mas não deve concordar mesmo. Entenderam? Vocês têm que fazer uma análise sobre o assunto. Não é porque eu não concordo que eu esteja certo. Já falei isso aqui antes. Eu não concordo porque eu tenho a minha visão. Certo? E tento sempre ter coerência na visão e manter aquela minha linha de visão. Se eu notar que eu estou numa linha de visão completamente errada, enganada, eu vou mudar a minha linha de visão. Mas não vai ser ninguém me falando que eu vou mudar. Eu vou mudar porque alguém está me falando e eu vou me convencer. Não é simplesmente pelo fato de alguém me falar. Eu tenho que entender realmente que eu estou errado. É assim que eu faço. Se eu entendo que eu estou errado, eu tenho que mudar, não tem jeito. Sabe? Então é mais ou menos assim. Então qualquer questionamento de vocês sobre algum ponto de vista que eu coloquei aqui, vocês não concordam com o meu ponto de vista, faço comentário de vocês sim. Comente para mim. Sabe por que eu peço isso? Porque aí vocês vão me ajudar. Querendo ou não, vocês vão me ajudar. Sabe? Eu não sou dono da razão mesmo. E vocês vão acabar me ajudando para eu interpretar melhor. De repente eu estou interpretando a coisa de forma inadequada. Certo? Mas se ninguém me mostrar, gente, vai ficar mais difícil para mim. Certo? Então aqui, na verdade, esse nosso canal é uma via de mão dupla. É para ir e para voltar. É para vocês. Né? O que eu estou enviando para vocês me dar o retorno. Mesmo que seja uma coisa que vocês pensem. Olha bem, pensam que vão me ofender. Não vão me ofender nunca. Eu sempre vou responder da forma que eu posso responder, que eu entendo como a minha verdade. O que não quer dizer que eu seja, né, dono da razão. Valeu, gente. Muito obrigado. Se vocês puderem me ajudar a outras pessoas, né? Dá um like e se inscreva no nosso canal. Tudo isso é de graça. É só você clicar aí naquele dedo para cima, que é o joinha, né? E se inscrever no canal. Porque assim vocês vão ajudar também outras pessoas. Valeu? Fiquem na paz de Deus, que Deus ilumine a cada de vocês, que a luz se faça presente no lar de vocês. Ok? E que vocês possam ter uma vida com muita paz, muita tranquilidade e com sabedoria para lidar com as situações. Que assim seja. Obrigado, gente. Fui. Tchau.